sejam todos muito bem-vindos. Fico feliz de ver vocês aqui, né? Sempre acompanhando o nosso conteúdo no Instagram. Sabe que eu tenho o maior prazer em estar aqui com vocês e trazer cada vez mais nosso bate-papo. Hoje eu preparei inclusive um PDF de valor para que você possa inclusive ter aí como uma base para você refletir se você realmente é esse líder, né? Será que você é o novo líder? Muitas pessoas nem sabem o que é o novo líder, mas hoje a gente vai falar sobre esse aspecto, que existe um olhar diferente para as pessoas de liderança. Em geral, as empresas, quando estão procurando alguém para contratar, elas querem um líder, né, uma pessoa que tem essa habilidade de liderar. A habilidade da liderança, a gente já sabe que vai trazer bastante sucesso, né? E as empresas procuram realmente bastante. Inclusive, tem empresas que querem que os colaboradores se tornem líderes, né? Todos líderes. Só que esse movimento, ele é possível, mas não é tão fácil de ser feito, porque ele requer conhecimento. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema e vamos falar ainda de figuras que foram líderes não tão bons, e a gente vai falar sobre o comportamento dessas pessoas, porque na escrita a gente consegue identificar tudo isso, tá bom? Tô aqui com o meu roteiro, que eu já preparei para falar com vocês, né? Quero dar boas-vindas a todos, que eu vi que já estão chegando por aqui, e a gente vai falar sobre essa noção de liderança, né? A liderança, ela evoluiu com o tempo. Ainda mais depois da pandemia. Depois da pandemia, esse papel do líder mudou bastante. As pessoas começaram a ficar mais em casa e diluiu um pouco essa visão, né, do ponto de vista de você ser um líder bastante influente. Como que faz isso, né? A importância da liderança hoje é que ela seja adaptativa, que ela seja adaptável a esse mundo que está toda hora mudando. Então, existem alguns mitos que estão envolvidos no mundo da liderança, que é assim, ó. Tem pessoas que elas acham que os líderes, eles nascem prontos, sabe? Tipo assim, ó, ou a pessoa é líder ou ela não é. Então, isso é um grande mito, isso é uma mentira, isso não existe, né? Tem pessoas que pensam assim, eu não consigo ser líder porque eu não tenho essa força em mim, né? É como se a pessoa tivesse nascido com uma estrela na testa, ela fosse super determinada, mandona e faz e acontece. É claro que tem pessoas que já têm mais fácil essa habilidade, porque faz parte da personalidade dela, do esquema de vida dela, enfim. Mas tem pessoas que não têm. Mas isso não quer dizer que ela não possa ser uma líder. Um outro mito também que acontece muito forte é que essas mentiras que a gente acredita sobre a liderança pode limitar o nosso crescimento. Imagina só, você poder ser um líder ou uma líder e aí você não é porque você acha que você não nasceu assim, né? Isso te limita, isso daí vai te deixar num lugar sempre igual. Se vocês estão gostando desse assunto, pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda para mais pessoas. A gente vai lavar umas roupinhas sujas de liderança hoje aqui, viu? Vamos falar uns líderes. Existem uns líderes bem perigosos, sabia? E sabia que os líderes perigosos, em geral, eles têm uns transtornos de personalidade? Será que você conhece um líder assim? Será que o seu chefe ou o seu líder tem essa característica de ser uma liderança destrutiva? Uma liderança tóxica? É isso que a gente vai comentar já já. Outra coisa, então já aproveita e convida a pessoinha aqui, ó, pega o aviãozinho e manda chamando pra cá. Qual que é outro mito, né, que acontece? Primeiro, como eu já falei, a pessoa pensar que alguém nasceu líder, né? A liderança é uma habilidade que você pode se desenvolver e construir, se você quiser, né? Eu digo se você quiser porque requer desenvolvimento. Não é assim, dormi e acordei líder. Nossa, gente, eu tô sentindo uma vibe de líder na minha vida. Não. É uma liderança, ela é um desafio que você vai ter que colocar no teu dia a dia, se você não tiver isso como uma coisa muito fácil e forte na tua personalidade. Tem outro mito também, que é assim, a pessoa pensa que ela é líder, então que ela sempre vai ser. Gente, isso acontece muito. Existem, às vezes, algumas empresas, né, que a pessoa vai lá, trabalha como líder em um lugar. Aí ela é demitida, tenta trabalhar em outra empresa e aí ela não consegue. Aí ela acha meus vídeos no YouTube e me escreve assim, Letícia, é um absurdo.
Ó, o pessoal tá chegando aqui, ó. A Lu, o Astro Paulo, boa noite. A Nicole, boa noite. Bom ver vocês aqui, gente. Muito bom. Pega o aviãozinho aqui e manda pra galera. Então, e aí o povo fica indignado, porque como assim que eu não fui contratado para ser líder naquela empresa? Porque eu já sei, vixe, vários comentários aqui no meu YouTube falando isso, a pessoa fica indignada. Ela fala assim, eu tenho, porque eu sei, eu fui homenageado, eu ganhei tantos prêmios na empresa tal, porque eu sou um super líder. Então a pessoa, ela acha que aquilo, tipo, ganhou, entendeu? Tá ganhado, tá vencido, que ela não precisa fazer mais nada, que tá tudo certo. E na verdade é que essa liderança, ela é uma liderança que precisa ser construída todos os dias. Por quê? Ela é mutável, depende do que acontece, a empresa que você vai, o grupo que você lidera, você tem que ajustar o teu comportamento, a tua forma de lidar com as pessoas. Então, é um mito você achar que você é um líder e você sempre vai ser. Não é assim, não. Porque, sabe o que acontece? Você não se faz líder sozinho. É como um artista. Você vê o artista na televisão que ele tem um monte de seguidores, ou ele é super famoso. Ele é famoso por quê? Porque ele tem fãs. Quem ele é sem fãs? Ninguém. Ele não é ninguém. Então o líder é a mesma coisa. O líder ele só lidera se houver um grupo que o reconheça como tal. Por isso que a liderança ela tem um papel de você entender muito mais sobre você do que sobre o outro. Claro que você precisa entender seus liderados, é muito importante. Mas se você não sabe dos seus defeitos, das suas falhas, das suas dificuldades como pessoa, você não vai conseguir ser um bom líder. Isso é um fato, uma boa líder. Você precisa se conhecer. Pra quê? Aí você vai juntar o que você conhece de você com o que conhece do outro e vai ficar uma misturinha boa. Outro mito também, mais um mito aqui. Seu estilo de liderança serve para todos. E, ou seja, você pode fazer a mesma coisa igual essa pessoa que eu contei. Ah, ele era líder num banco, aí ele falou, não, é só eu ser líder aqui. Não era. Ele tinha uma liderança de um certo tipo que funcionava numa empresa por causa das políticas e a maneira de ser, que era uma empresa mais enrijecida, e não funcionava nessa outra, porque não era o que era proposto, né? Então, você precisa se adaptar e entender o que está pedindo, aquele lugar que você está indo. Existem também, como eu falei, as lideranças tóxicas e destrutivas. Existem, por exemplo, os líderes que são autoritários. Quero ver quem fala aqui embaixo nos comentários que conhece gente assim, ou que conhece, já teve algum líder que era autoritário. Você já teve um chefe autoritário? Né? Eu falo chefe, porque é meio que chefe. Os autoritários, eles são destrutivos, né? Porque eles acham que a legitimidade dele é mandar e oprimir. Esse tipo de liderança é extremamente tóxica e destrutiva. Ela faz com que as pessoas se sintam, assim, insignificantes, né? E isso faz com que as pessoas percam também toda a conexão com alguém que está num posto de liderar. É o que eu falei. O líder, ele só vai ajudar se ele estiver num lugar de respeito. Ó, a Nicole tá falando aqui, Fê, que péssimo. Chefe assim, ninguém merece, né? Não é mesmo, ninguém merece. A gente acaba sofrendo muito, né? Na mão de pessoas que têm esse comportamento. Outra coisa que são os líderes que acabam sendo meio, eu chamo um pouquinho de Maria vai com as outras. Eles ficam partilhando os mesmos valores de outras pessoas. Como eles não sabem se desenvolver, aí eles falam assim, eu vou ver sei lá, o João, que ele tá no departamento tal, ou que ele tem a influência tal, então eu vou ser amigo dele. Se ele fala vou pra esquerda, ele fala, eu vou falar pro meu time ir pra esquerda. Então o líder Maria vai com as outras, ele fica partilhando os mesmos valores e jeito de ser dos mais influentes. E essa liderança é uma das piores e super tóxicas. Por quê? Fica até ridículo. Todo mundo vê que aquele líder, ele é Maria vai com as outras, e todo mundo fica inconformado, e claro que vai fazer o quê? Mas isso detona a confiança do time, detona o profissional, né? Fala assim, essa pessoa não sabe o que ela quer, ela vai conforme o vento. Se for mais favorável para ele, para um lugar, ele vai apoiar fulano ou beltrano. O outro líder é o líder oportunista, né? O líder oportunista, ele é ambicioso. Esse é muito duro, hein? Esse é dureza. Aí ele está falando assim, a amiga minha se transformou quando se tornou líder. Ai, gente, é pior ainda. Ela se transformou para melhor ou para pior, Elis? Conta aqui pra gente. Se for para pior,
Se foi pra pior é ruim, né? Conta pra nós aqui que a gente quer saber. Oi, Magnólia! Boa noite. Bom te ver por aqui também. Conta pra gente aqui, ô Elis, que a gente quer saber. É fofoca? Que a gente quer saber. Ó, então vamos lá. Os oportunistas são esses ambiciosos. Então eles tentam se aproveitar da situação. Aí ele vê que ele tem um jeitinho de dar certo ali. Aí ele se aproveita. Eu tinha uma... Gente, eu acabei de lembrar de uma pessoa assim... Pior, ela falou pior, ixi, é pior ainda. É essa que eu ia contar também. Eu tinha uma líder lá no passado, quando eu trabalhava na HP, e ela era uma líder muito difícil. Ela era uma pessoa que parecia não ser difícil, mas ela era difícil, porque sabe aquelas parcerias veladas que você sabe que tem um favorecimento, porque ela sabe que se ela apoiar alguém da equipe que o chefe maior gosta, ela ganha pontos. Era isso que ela fazia. Então a pessoa fazia várias, tipo, cagadas, sabe? Várias coisas erradas. A pessoa muitas vezes não cumpria o que era prometido e ela passava um panão gigantesco. Eu ficava pé da vida de ver aquilo. E isso era uma das coisas que eu mais... Ó, só de eu falar até que eu fiz assim com a mão, tá vendo? Que dá uma raiva mesmo. Eu ficava louca, né, de ver aquilo. Fala como... Eu não gosto de injustiça. Inclusive, uma das coisas que eu gosto de fazer perícia grafotécnica é porque eu sei que eu tô ajudando a justiça a, né, ajudar as pessoas que estão sofrendo uma injustiça. Eu não gosto de pensar, nem isso me dá uma raiva. E aí, essa pessoa fazia várias coisas mesmo. Então, sempre essa supervisora estava a favor dessa uma, porque ela era conhecida de alguém da família dela. Então, ela favorecia tipo assim, essa pessoa, ela trabalhava comigo. Ela era minha colega de sentar do lado. Ela errava um monte de coisa. Ela fazia várias coisas que não eram legais. Ela chegava fora do horário. E essa outra chefe só passava o pano. Só colocava ali pra ninguém ver o que acontecia. E quando era comigo, ela ia lá, a Letícia chegou atrasada. Ai, a Letícia não sei o quê. A Letícia cometeu um erro. Ai, aqui ela atendeu errado isso aqui. E a outra, ela fingia que não via. Então dá muita raiva, né, na gente. Eu sentia muita raiva naquela época. Até uma vez eu quase perdi um pouquinho minha paciência, mas eu respirei fundo e eu consegui. Mas enfim, a gente sabe que esquemas de empresas, né, quando a gente está dentro de empresa, a gente passa mais por essas situações, por essas politicagens. Hoje, o meu trabalho não é na empresa, mas o meu trabalho é com pessoas, que a gente vive com pessoas. Então, você precisa entender o outro, entender sobre mim, para que eu possa tomar as atitudes adequadas. Tô vendo um monte de gente bacana chegando aqui. Silvana, Fofura, a Maria Pantoja tá aqui, que bom te ver, saudade, hein? Uma aluna minha querida tá aqui, boa noite, seja bem-vinda. Niruto Sushi, boa noite, Niruto Sushi, seja bem-vindo, eu adoro sushi, gente. Muito bom. Continuando aqui a nossa história da liderança. Falamos aí de líderes que são maquiavélicos, né? Que é dos oportunistas. Tem os líderes que são especuladores, manipulativos e que ficam vendo para ver o que vai acontecer. Ele pendura todo mundo, né? Nas barbas dele, né, faz acordo com todo mundo, deixa todo mundo bem comprometido com os processos. E aí ele vai manipulando as pessoas. É difícil, né, gente? É papo de aranha isso aí. E aí tem os líderes que eu coloquei aqui, almas perdidas. Os líderes almas perdidas, eles são muito dependentes. Eles têm uma baixa autoestima e como eles não sabem o que fazem, ficam sem alternativa, eles não exercem o papel da liderança. É isso que faz. E aí, aquela coisa que eu escuto, ninguém sabe o que precisa ser feito, mas aí todo mundo tá lá firme e forte para... né, perto dessa alma perdida, porque na verdade ele não toma nenhum tipo de decisão, então fica lá perto dele mesmo, né, já que ele é o chefe, então é o chefe, vamos puxar o saco do chefe da alma perdida. Bom, e tem o pior de todos, esse é o mais nocivo, eu quero saber quem é que tá aqui que já teve essa liderança é tensa, gente, é a pior, é a liderança narcisista, olha que duro. Historicamente, o narcisismo ele é uma característica negativa, tanto para um relacionamento e para uma liderança, pior ainda. E para a gente entender esse comportamento do líder narcisista, a gente precisa ver a questão das dimensões que isso acontece.
Como que é esse líder? Ele é muito autoritário. E porque ele quer ser o centro das atenções, ele quer brilhar, ele quer ser o sol, ele quer ser visto, né? Em especial, tem um comportamento, esse líder narcisista, arrogante. Ele sempre acha que ele sabe o que é melhor para os outros, ele vai e comenta no meio dos lugares, a coisa tem que ser feita desse jeito. Às vezes, pessoal, até dentro da nossa família, a gente tem líderes narcisistas. Tem pessoas que, né, às vezes são pais ou mães e são extremamente fortes, assim, tipo, não considera a opinião dos outros da família, manda tudo do jeito que tem que ser, do jeito que elas querem. Então, essa arrogância, essa autoridade excessiva numa liderança narcisista é muito difícil, é opressiva e as pessoas têm até medo. É como se eles exercessem uma certa função assim de domínio que ninguém consegue sair. É muito difícil uma liderança narcisista. Eles também estão sempre procurando autoadmiração e o que acontece é que esses líderes têm muito, eles estão muito bem na maioria das vezes, porque sempre tem os puxa-saco. E os puxa-saco adoram esse tipo de líder. Então aí fica uma coisa meio uma coisa com a outra, sabe? Um gosta do outro. E aí os puxa-saco gostam de ficar lá admirando, porque o cara é bom, porque ele se mostra. Olha a importância de a gente ter autoconhecimento. Tanto para nós, quanto pra gente não ficar puxando o saco de quem é um líder narcisista. Você vai ficar apoiando uma pessoa assim? Você vai ficar apoiando uma pessoa que pisa nos outros? Se você já sacou que ela tem essas características, que ela se saca, se ela se acha superior que os demais, pra que você vai ficar puxando o saco de um líder assim? Aí depois não reclama, né? Que suas relações são sempre vinculadas com pessoas que não dão importância aos demais. E aí coloquei um exemplo muito forte pra gente falar, porque temos a escrita desse líder já na internet, né? Que é o Hitler. O Hitler, ele exerceu uma liderança extremamente forte, tóxica e destrutiva. O Hitler, ele era um líder sociopata. Olha isso, na escrita do Hitler, a gente consegue identificar os comportamentos nítidos de uma pessoa sociopata / psicopata. Um líder psicopata, não precisa nem falar, né? O problema é que a personalidade de pessoas que tem esse transtorno, né? Que é a sociopatia, ele tem alguns traços e características bem nocivas, que piora a situação. Qual que é? Ele tem um carisma muito grande e tem uma boa oratória. O Hitler, ele era conhecido sim por ter um carisma pessoal. Não sei se você já assistiu, tem um filme do Hitler, acho que é na Netflix, é muito legal. Ele fala sobre a história do Hitler e você vai ver como ele tinha exatamente esse carisma pessoal, ele tinha uma boa habilidade de oratória. Então quando você olha e fala, nossa, que liderança maravilhosa, eu tô falando pra vocês por enquanto tudo que é o de ruim, tá? Tudo que é o não bom de liderança. Já eu vou falar do novo líder. Por quê? Pra gente entender por que é novo, a gente tem que entender os modelos antigos e o que não serve e o que existe hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muito esses estilos de liderança. E o Hitler, ele tinha uma capacidade de cativar as audiências com aqueles discursos apaixonados, persuasivos. Então, se você vê uma pessoa com um discurso muito persuasivo, muito apaixonada, né, presta atenção no que ela tá falando, tá bom? Por quê? Foi assim que ele acabou construindo o apoio que ele precisava. O Hitler, ele tem característica, né? Tinha característica na escrita dele de determinação e ambição. Ele era uma pessoa muito determinada, ambiciosa e buscava pelo poder, né? E aí ele estava disposto a fazer tudo o que era necessário para alcançar esses objetivos dele, seja como matar as pessoas, eliminar os opositores. E ele também tinha traços muito amostras na escrita de que uma pessoa que não tinha nenhum tipo de conexão emocional. Então, como que você pensa comigo? Se o líder ele tem que liderar um grupo de pessoas, a primeira coisa que esse líder tem que ter é gostar de gente. Se você tem um líder que ele é apático à dor do outro, que ele não tem conexão com as pessoas, espera aí que nós estamos falando de um problema. É como assim, como que você vai colocar uma pessoa para dirigir um carro que não sabe dirigir um carro, pessoal? Né? Aí sim nós estamos falando de uma coisa que é um problemaço. Não tem como você... Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, que ela é doente desse jeito, não tem como dar bom, entendeu? Não tem como. Isso aqui não é caso de desenvolvimento de liderança, isso aqui é uma patologia,
tá aqui que a gente tem para falar. Tô vendo o pessoal chegando. Boa noite, a Josi tá dando. Boa noite, Josi Magalhães. Seja bem-vinda. Bom ter você aqui. Aí outra coisa que também tem aqui do Hitler, que na escrita dele aparece, ele era super narcisista, né? Inclusive ele tinha traços que mostravam um desejo de ter uma imagem grandiosa, uma crença que ele era superior aos demais, e uma necessidade constante de admiração e reconhecimento. Você conhece algum líder assim? Então, toma cuidado, porque a liderança oferece poder e a liderança está na frente de um grupo de pessoas que, olha a bomba que fica. E você acha que as pessoas que têm transtorno de personalidade, como a psicopatia ou o narcisismo, ou a sociopatia, vão procurar esses lugares. Então a gente precisa ficar atento quando a gente está... por exemplo, eu que faço recrutamento e seleção para empresas, eu já sei que vai atrair esse tipo, um cargo alto de poder e liderança, vai atrair, já vai chegar mais pessoas. Como eu tenho o conhecimento da grafologia, eu consigo passar um filtro, porque não depende do que a pessoa fala para mim, depende dos traços que ela tem na escrita. Ali eu vou saber o estilo de liderança dela, ali eu vou saber se ela tem uma doença ou não, ou se ela tá bem, né? Outra coisa que aparece na escrita do Hitler como um líder muito tóxico era o seu xenofobia. Ele era xenofóbico, né? Antissemitista. Ele era totalmente contrário, né, à personalidade, às pessoas que não eram da raça, que eram os judeus, né? Então ele acreditava, ele falava sobre isso, e como ele tinha uma habilidade de convencimento muito grande, que a gente já viu aqui, que falava a escrita dele, ele fazia teorias conspiratórias e convencia os outros. Então olha o poder da desgraça em massa, né? De uma liderança tóxica. Isso aqui é muito perigoso. E como eu falei, essas pessoas geralmente elas chegam rápido no poder. Elas chegam muito rápido porque elas fazem acordos, porque elas são especuladoras, então elas conseguem escalar e chegar lá logo. A gente tem que tomar sempre cuidado, principalmente quando a gente está envolvido como nação ou como sociedade ou como grupo. Você tem que ficar esperto para não cair nesses golpes, nessas falas que acontecem. O Hitler, ele responsabilizava muito os judeus por conta dos problemas que existiam na Alemanha. A Josi tá falando aqui que tá com uma internet ruim por causa da chuva, que é uma pena. Ô Josi, vai ficar gravado, depois você pode assistir de novo também, tá? Fico feliz que você tenha desejo de assistir, fico muito feliz mesmo. Esse conteúdo eu preparo pra vocês todo dia com o maior carinho, sabe? Eu escolho como que a gente vai conversar aqui. Então vamos continuar. Outra coisa que o Hitler tinha era violência e crueldade nos traços dele. Ele estava disposto a usar a violência e a crueldade para alcançar os objetivos que ele tinha, que eram políticos. E isso se manifestava na oposição que ele tinha implacável, né, com quem era oposto a ele, e no Holocausto e outros crimes que ele cometeu contra a humanidade. Então, olha como é difícil, né? O sexto ponto que eu marquei aqui para falar que o Hitler tinha, que era um sociopata, que você tem que tomar muito cuidado com isso, o que é? Isolamento social. Os traços do Hitler mostram que ele tinha dificuldade em estabelecer relacionamentos íntimos ou duradouros com pessoas. Ou seja, ele estava sempre com alguns associados leais a ele que eram piores do que ele. Então, são características que juntas formam uma bomba super perigosa. Então, uma pessoa que tem características de isolamento social, que não gosta da relação com o outro, precisa olhar com mais atenção, porque a gente não sabe, depende do perfil a ser analisado, o que tem por detrás disso. No caso do Hitler, era uma sociopatia, porque tem mais traços que corroboram com esse transtorno, né, de personalidade aqui que ele tinha. Irracionalidade, olha isso. As decisões do Hitler eram simplesmente guiadas por opiniões extremistas. E estava ali na escrita dele também. Isso levou ele a colocar estratégias muito questionáveis durante a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, uma delas como quando ele invadiu a União Soviética, né? Tava nem aí com nada e só mandava ver e não queria nem saber. E também a questão aqui para falar sobre depressão. Isso é bem forte, tá? Quando a gente pega a escrita do Hitler para estudar, a gente vê muitos traços fortes de depressão.
e tem inclusive fatos, né, revelados que ele sofria muito com isso. E até possivelmente, como eu falei, problemas de saúde mental. Ele era um dependente de anfetamina e muitas pessoas sabem disso, outras não. Mas aqui nos traços da escrita dele, a gente identifica todo esse conjunto de traços, né? De uma liderança de um sociopata, o Hitler. Então, todos esses problemas, por exemplo, podiam ter sido evitados, né? E resolvidos se as pessoas tivessem o conhecimento da escrita, ninguém ia colocar uma pessoa dessa no poder. Ninguém ia colocar um líder tão tóxico, não ia permitir. Alguém tinha feito uma coisa, tinha feito algo antes. Mas não, por isso que eu sempre trato de trazer conhecimento para vocês aqui, lá no canal do YouTube, e vou fazer a semana da Grafo Week de aulas gratuitas, que vai começar 18, 20 e 22, para você aprender como que a escrita pode mostrar o teu propósito, te ajudar a ter uma carreira, ter um diferencial. Então, se você não se cadastrou ainda, lá no link da minha bio tem clica lá e se cadastra. Eu vou mandar um PDF para todo mundo que participar, porque a gente vai fazer exercícios nessas aulas, para você saber qual é o teu propósito, para você conseguir entender melhor sobre você mesmo. Você também vai ter a oportunidade de receber um certificado, porque vão ser mais de 6 horas de aulas gratuitas para você. Você vai poder ver essas aulas durante essa semana, participar, tá comigo lá. Então se inscreve, o link tá na bio. É a última Grafo Week de 2023. Essa nossa semana de lives, ela antecede a abertura da Grafo Week. E a Grafo Week vai ser o boom. Logo mais, terminando a Grafo Week, abre a inscrição para o curso de grafologia, o Alquimia da Escrita, que é o meu curso onde eu ensino você dar o próximo passo, você fazer uma análise grafológica, você poder saber com quem você está lidando, você desenvolver sua liderança, né? Então eu quero que isso seja possível para sua vida também. Vai ter um monte de bônus, tem muitas novidades aqui. Então fica comigo que todo dia a gente está nesse esquenta. E se inscreve, clica lá na bio, tá bom? Se inscreve na Grafo Week. Agora eu vou falar para você quais são as características na escrita de um bom líder, do novo líder, né? Quem é esse novo líder? E o que você pode fazer? E agora tem uma coisa para te falar, presta atenção porque esse é babado, Eu preparei um PDF para vocês, a minha equipe e eu, né, na verdade, a gente criou um PDF muito bom para vocês que estão aqui nessa live. Se você quer receber esse PDF, que é um material que tem é um teste para você fazer, olhando a sua escrita, eu escrevi tudo, tá? Então, se você tá aqui querendo fazer a anotação da louca, ó, a teacher aqui, a professora aqui é gente boa. Eu criei um PDFão pra vocês, né? Ficou lindo, a equipe caprichou, tá muito bonito, tá de primeira esse PDF, que é o teste para você saber se você tem essa característica desse novo líder. Você quer? Eu quero saber quem quer receber esse PDF, escreve aqui embaixo para mim, ó, quem quiser, porque eu vou precisar que você me mande, preencha ali o link para você receber isso no seu e-mail, tá bom? Então, o que você vai fazer? Esse link vai estar disponível para você na minha bio. Você vai lá na minha bio, vai estar assim, ó, link da live de liderança. Você clica lá e aí esse link você vai ter uma caixinha, um formulário, você bota o teu e-mail e aí eu vou te mandar o PDF desse conteúdo aqui dessa live hoje. Então, ó, a Maria Luísa já colocou eu aqui. Quero saber que eu vou mandar. Já coloco aqui porque eu vou vendo e vou anotando o nome de vocês, que eu sei que vocês vão se inscrever. Mas tem que pegar esse link lá, tá bom? Ó, o Rogério também quer o PDF. Que show, Letícia. Obrigada, Lidiane. Bom, a Gi também. Então, vocês, depois que terminar essa live, tá? Não precisa ficar falando, não vai agora, porque você tem que ficar aqui comigo, pra não perder as coisas. Mas volta, depois vai lá no link da bio e clica lá no PDF pra você receber isso aqui, combinado? Mas vem comigo, presta atenção agora. Quais são as atitudes adequadas do novo líder? Eu quero que você depois reconheça aí na tua letra. Glória Maria, seja bem-vinda. Depois passa lá no link da bio para você pegar o PDF dessa live aqui, para você fazer um testinho e saber se você é a nova líder. Primeiro, ponto número 1, tá? Planejar com antecedência e nunca em cima da hora. Como é a escrita de uma pessoa que planeja as coisas quando... Você é assim? Você se acha assim? Será que você é assim? Uma coisa é você achar, outra coisa eu quero ver se você vai achar na tua escrita esses traços. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem a característica, mas a gente não tem, tá bom? Então vamos lá. O ponto número 1 é planejar, certo? Então como que é a escrita de quem planeja com antecedência e nunca sai em cima da hora?
É uma escrita clara, organizada, e tudo isso vai indicar traços de um comportamento estruturado, de uma pessoa que sabe acomodar ideias e gerar entrosamento. Olha como é bom, isso aí é uma característica importante. Item ponto número 2 desse novo líder, ser capaz de mobilizar pessoas para que os planos aconteçam e o resultado seja real. E aí que a gente vai olhar na escrita e vai identificar, sabe o quê? Deve ter conexão entre letras. Uma letra com a outra deve ter uma conexão eficaz. Não pode ter uma letra em cima da outra e nem uma escrita muito confusa. Sabe quando você olha e não consegue entender direito? Não dá para ver o que é que tá onde, tá uma coisa muito confusa. Então, essa capacidade de você realizar isso vai mostrar um comportamento respeitoso, conectado com as pessoas e atento aos demais. Então, aqui a gente tem uma liderança saudável, né? Olha que legal, segundo ponto. Esse é o novo líder, tá? Não é nada a ver com o líder do passado. O ponto 3, investir em treinamento e desenvolvimento pessoal. Como é a escrita de uma pessoa que investe em treinamento e em se desenvolver? É uma escrita que tem um bom espaço entre palavras. E isso vai falar de um escritor que sabe que tudo tem o tempo do certo. E ele, se você tiver um espaço bom entre palavras e uma assinatura legível, onde dê para ver o teu nome, você vai ver que essas duas características juntas vai revelar um comportamento ajustado entre o que você sente e como você se relaciona com as pessoas. Porque o texto fala da sua relação social e a assinatura fala da sua relação com você mesmo. Então pensa comigo, se você não se dá bem com você mesmo, você acha que você vai se dar bem com o outro? Lógico que não. O Hitler, ele tinha uma péssima relação com ele. Ele tinha problemas com ele mesmo, né? Ele tinha feridas na infância homéricas, problemas enormes. Então é óbvio que a relação dele com as outras pessoas não ia ser diferente. Não ia ser, nossa, com os outros é tudo de bom. Não, a gente carrega para os outros e para as pessoas o lixo ou o não lixo que a gente carrega dentro da gente. É bem assim. É lamentável, mas é verdade. Por isso que a gente tem que olhar as nossas dores com amor e não ficar descarregando em cima das pessoas os problemas que a gente tem. Mas isso a gente vê na escrita, entende? E aí a gente vai conseguindo o quê? Construir essa nova liderança. Vamos agora para o quarto ponto aqui, tá? O quarto ponto. Criar maneiras de integrar as equipes e aproveitar essa sinergia da equipe. Isso é um novo líder tem que ter isso aqui. Quando a gente fala sobre criatividade, a gente tem que lembrar que nós falamos na live de ontem. Lembra que na live de ontem eu falei que uma pessoa só vai alcançar o sucesso e a criatividade se ela estiver bem relaxada. Uma pessoa que está confusa, que está angustiada, que está com uma ideia fixa no mesmo pensamento, que ela não consegue resolver a coisa e fica toda hora pensando naquilo, tem que resolver, aquilo não vai ter criatividade nunca. Se você perdeu essa live, você precisa assistir, foi ontem, tá incrível. Aliás, todas as lives dessa semana, elas estão, como se fosse montando um mecanismo mesmo. Quais são as características que as empresas procuram? A maioria das empresas querem um candidato que seja criativo, um candidato que seja líder, um candidato que tenha uma inteligência emocional. Então, todos os temas dessa semana que eu tô falando para vocês são as habilidades mais requeridas das empresas quando elas procuram um candidato. Eu faço seleção de candidatos para as empresas e nessa seleção é isso que eles me pedem. Letícia, eu quero um candidato que eu possa confiar, que seja um líder, que tenha inteligência emocional, que seja criativo. Aí você estava vendo e falou assim, isso não existe. Lógico que existe. Tem pessoas assim. E você sabe que é uma das coisas mais difíceis de encontrar, sabe por quê? Porque geralmente quem tem todo esse monte de coisa junto, sabe o que a pessoa quer? Ela não quer mais trabalhar para os outros. Ela faz as coisas para ela. Porque ela fala assim, para que eu vou ficar trabalhando para os outros se eu posso construir o meu castelo? Entendeu? Então, quando você desenvolve essas habilidades, você muda de nível, você vai para um outro lugar. E por isso que eu tô aqui, para te mostrar que é possível você desenvolver. Não existe uma liderança ou líder que nasceu, você pode desenvolver tudo isso. E aí que eu venho aqui falando para você, essa capacidade de ser
você integrar as equipes e aproveitar essa sinergia, na escrita, onde você vai encontrar? Você precisa ver que a liderança, ela é um desafio, ela não pode ser uma obstinação. Se você ficar obstinado por ser uma líder, a sua liderança vai ser dissonante. O que é uma liderança dissonante? A liderança dissonante é aquela que não faz sentido para as pessoas, só faz para você. Então você como líder fica desconectado. Você não cria toda essa relação do grupo, né? E aí a tua liderança vai ser opressiva, tendenciosa, porque vai só colocar bom para quem é teu amiguinho. Então, essa capacidade de criar essas sinergias, integrar equipes, quando eu vou analisar a escrita das pessoas, né, dos candidatos, e eu procuro sempre uma escrita de um líder que saiba fazer essa integração. E que isso vai ter aonde? Nas inclinações das hastes. O que é uma inclinação de haste? Então, imagina que eu vou escrever a palavra grafologia, né? Vou colocar aqui, ó, grafologia. Eu não sei se vai ficar muito ao contrário para vocês aqui, ó. Né? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Isso. Acho que tá ao contrário para vocês. Mas tá vendo? Isso é uma haste. Aqui a gente vê uma queda dessa. Tá vendo a letra L que tá caindo? Então, isso é uma inclinação de haste. Essa inclinação, ela é importante de ter se a gente está procurando uma liderança que seja de integrar as pessoas, de conectar pessoas. Por quê? A inclinação à direita vai falar de uma disposição da pessoa em colaborar, de estar associada ao outro. Quando essa inclinação não acontece, isso vai indicar que a pessoa não tem essa característica simples assim, tá bom? Gente, eu vi que tá chegando um monte de gente aqui, tô super feliz de ver vocês aqui. Só para reforçar, eu preparei um PDF junto com a minha equipe, muito bonito para vocês, sobre esses pontos que revelam o novo líder e a escrita. Para você receber esse PDF, você precisa entrar lá no link da minha bio, tá? E clicar lá que vai ter um formuláriozinho pra você botar teu nome e a gente vai mandar para vocês amanhã, tá bom? Então, clica lá e coloca o teu nominho que a gente manda esse PDF para você como um presente, você tá aqui. Porque a gente tá na semana do Aquece Grafo Week e a Grafo Week começa dia 18, 20 e 22, logo mais na semana que vem, tá bom? Então vamos continuar aqui, continua comigo. Quinto ponto, isso é um teste que vocês vão fazer nesse PDF, hein? Depois eu quero que vocês me escrevam falando que se deu certo, me dá um feedback, né? A gente preparou um conteúdo para vocês, então faz o teste e depois me manda mensagem no direct. Letícia, fiz o teste, olha a minha letra, tá? Manda para mim que eu te dou uma ajuda lá. Ó, quinto ponto, ter sentido de prioridade e comunicar o grupo que vem primeiro, aquilo que é necessário. Lembra que a gente falou sobre na live número 1, sobre trabalho em equipe? Então, na questão do trabalho em equipe, precisa haver uma boa comunicação. Só que a comunicação, muitas pessoas pensam que a gente é falar tudo que é para falar. Não é. O novo líder, ele sabe que tem algumas informações que precisa falar, outras não. Muitas vezes, oi, Bá, boa noite, seja bem-vinda aqui também, saudades também. O líder, gente, que tem essa capacidade de priorizar as informações e distribuir, ele fala o que precisa. E isso na letra também é possível de ver, né? Você já viu aquela frase que fala assim, quem fala demais dá bom dia pro cavalo, né? Então, por isso que falar demais não é a solução. O líder que fala o que precisa e pontua corretamente na escrita, vai ser uma escrita que não enche a folha toda. Quando a pessoa escreve e ela preenche tudo que é espaço branco, do começo ao fim, de tudo que é canto, vai nos falar de uma pessoa que fala pelos cotovelos, que fala sem ter que falar, sabe? Fala demais, sabe? Que as pessoas que falam mais não tem nada a dizer. Lembra aquela música? Fala demais, não tem nada a dizer. Então, é isso. Então, é importante que para você ter uma liderança que tenha sentido de prioridade, comunicar o grupo, falar as coisas certas, que respeite margem, que deixa cada coisa no seu devido lugar, sem invadir demais. Isso vai falar muito sobre você cumprir esse tema. Aí, se você não identificar, você já sabe que você tem que voltar atrás, né? Volta lá pro passo 2 e começa a olhar para si mesmo, para você entender o que precisa ser mudado. E o sexto passo do novo líder, né, é saber dar feedback quando necessário para pessoas, times e falar aonde é que elas têm que melhorar. As pessoas que têm uma liderança assertiva sabem que precisa elogiar na hora certa e corrigir na hora certa. E não de uma forma opressiva,
Aí na escrita eu vou procurar e vou identificar traços que misturam curvas e ângulos. Não pode ser uma letra cheia de florzinhas, de curvinhas, toda redondinha. Não é uma escrita de um líder que sabe dar feedback. Para saber dar feedbacks, você também tem que saber falar o que não é bom. E o líder, quando ele quer muito ser querido demais, ele deixa de fazer o que é preciso. E é aí que tá o problema, que é o que eu começo falando para você. Todo mundo pode desenvolver a habilidade da liderança, ela pode ser desenvolvida, mas você tem que querer. Você tem que querer se transformar, porque se você tem uma escrita muito redondinha e você tem dificuldade de você pontuar o que precisa, se você não quiser, você não vai mudar. Agora, Letícia, eu quero mudar. Então vamos lá, vamos olhar para isso. Porque aí a pergunta que eu te faço é que é isso que você tem que refletir. Por que você quer agradar todo mundo? Por que você quer ser bonzinho para todo mundo? Aí a gente tem uma questão pessoal. Por isso que a liderança é um desafio. Mas se você quiser, você pode vencer esse desafio e começar a cultivar uma habilidade que vai te levar ao sucesso. A liderança, ela é fundamental. E é o caminho para você chegar até onde você quer. Então, se você fizer esse teste aí, pontuar 6 pontos para tudo isso que eu te falei, isso quer dizer que você tem traços desse novo líder. Então, faz aí esse teste que eu falei para você, baixa esse PDF que eu vou mandar no teu e-mail, clica na minha bio, bota o teu e-mail lá, que eu vou mandar no seu e-mail amanhã, tá? Então, a gente viu que, resumindo aqui o nosso bate-papo, o que acontece? A gente tem a liderança tóxica e nociva, que eu já falei pra vocês, que é os líderes bajuladores, os narcisistas. Contei o caso do Hitler, onde a gente falou sobre a escrita dele. Falei pra vocês também que é a maior bola fora a gente achar que a pessoa nasce líder ou que quem é líder vai ser sempre líder. Não, né? A liderança é uma habilidade a ser desenvolvida e que ela nunca é igual, depende do grupo, do lugar, de onde você tá. Então, se você um dia foi líder numa empresa, não quer dizer que você vai sair dessa empresa e vai poder trabalhar como líder porque você foi líder no outro. Não é uma camiseta a liderança que você veste e tá colada e você, nossa, tipo escola, sabe? Sou formado em liderança. Não, você não é formado em liderança. A liderança, ela deve ser todo o tempo uma habilidade cultivada, igual uma plantinha, você tem que cultivar ela, né? E falamos aqui também as atividades do novo líder. E aí você viu que é importante você ter características na sua escrita que conferem a você a isso. E não somente achar que você tem, porque a sua visão sobre você é uma coisa, a realidade tá no papel. Lembra que eu sempre falo, se tá na mente, tá no papel. Porque quando a gente tá escrevendo, vem e passa pro papel. Quero saber se alguém tem alguma dúvida, me escreve aqui no chat que eu vou olhar o que vocês estão escrevendo. Aproveita, comenta, faz uma perguntinha aí. Vai ser um prazer responder para vocês. Olha, é o seguinte, amanhã a gente vai ter mais uma, série das nossas lives. Enquanto eu dou os recadinhos, se vocês quiserem, escreve a perguntinha. Amanhã a gente vai ter mais uma live onde a gente vai falar sobre um novo tema. O tema de amanhã, ai meu Deus, peraí que eu vou ver o tema de amanhã que eu esqueci de anotar. É sobre personalidade. Amanhã vocês vão curtir, eu tenho certeza, porque vocês vivem me perguntando sobre personalidade. Eu coloquei isso como a nossa pauta de amanhã. Quer ver? Peraí que eu tô entrando aqui no meu Instagram e já falo pra vocês que tá toda a nossa programação, tá muito boa. A gente vai juntos em lives até domingo, tá, gente? Então, se vocês puderem aproveitar, não percam, porque vocês realmente vão ter muito conteúdo por aqui e na Grafowake, ó. Já abriu aqui, ó. Então, amanhã, no dia de sexta-feira, olha que legal, é gestão do pensamento, como funciona a mente humana e o processo de construção da personalidade. Esse papo aqui é bom. A gente vai falar sobre isso. Muitas pessoas pensam que a personalidade é uma questão, ó, daqui, ó. E a gente vai bater um papinho amanhã sobre isso, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Essa live vai ficar gravada pra você assistir outras vezes, quando você quiser, passar pros amigos, compartilhe se você gostou. E baixa, faz o download do PDF, lembra disso, tá bom? Tá no link lá da minha bio, clica lá, tá bom, gente? E me manda, gente, por favor, faz o seguinte, depois que vocês fizerem o teste, tira uma foto e fala assim, ó, fiz o teste.
o meu deu um novo líder ou não, o meu não deu, me dá um sinal de fumaça, manda um print aí da tua escrita, eu posso te ajudar, tá bom? Manda aí que a gente conversa pelos stories, vai ser um prazer ver aí o que você tá aprontando, mas não me deixa no vácuo, hein, ó. Deixa no vácuo. Um beijo, gente. Boa noite, bom descanso pra vocês e amanhã tem mais. Tchauzinho!